Outra dica é usar a palavra certa no lugar certo. A gente vê muito por aí escrito: o supermercado pratica preços altos, mas ninguém pratica preços, gente. O preço é cobrado. Então a gente tem que usar a palavra certa no lugar certo. Outro exemplo: gostaria de fazer uma colocação. Colocar significa pôr alguma coisa, um objeto em algum lugar, o que não quer dizer, né, o que a pessoa quis falar aqui. Nesse caso, você pode falar: gostaria de fazer uma observação, ou gostaria de acrescentar uma informação, né? Não de fazer uma colocação, porque você não vai colocar nada em lugar nenhum. Então, é sempre importante a gente saber o que cada palavra significa de fato. Outra dica é evitar usar partículas de coordenação. O que são partículas de coordenação? São expressões como assim, ou seja, na realidade, aliás, por outro lado. Essas partículas, elas devem ser evitadas e substituídas por pontuação. Por exemplo, o incorreto: o Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional de futebol e conseguiu esse feito com a vitória contundente sobre o Benfica por 3-0 hoje no Estádio das Antas. Na verdade, a conquista de um campeonato não começou agora, ou seja, começou quando Pinto da Costa decidiu mudar de treinador e contratar um goleador chamado Mário Jardel. Aqui ele usou na verdade, ou seja, vamos ver como que a gente tem a mesma frase sem essas expressões. Olha, vamos lá, a frase correta. O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional de futebol. O Porto venceu hoje o Benfica por 3-0 no Estádio das Antas e já pode festejar o título. A conquista do campeonato pelos portistas começou quando Pinto da Costa decidiu mudar de treinador e contratar um goleador chamado Mário Jardel. Viu que não perde em nada? Na verdade, a informação fica mais clara. Outra dica é evitar jargões e redundâncias. As fontes dos jargões normalmente são os órgãos oficiais, por exemplo, prefeitura, polícia, pronto-socorro, corpo de bombeiros. A gente vai ouvir muito, principalmente quando a gente liga para a polícia, para o bombeiro, para pegar uma informação, mas a gente deve escrever de outra forma na hora de ler as nossas notícias. Por exemplo, a gente vai ouvir muito: fraturou o fêmur, evadiu, viatura, requisitou, finalizou, elemento, colisão. Mas quando a gente for escrever a nossa nota ou a nossa notícia, a gente vai trocar fraturou o fêmur por quebrou a perna, evadiu por fugiu, viatura por carro, requisitou por pediu, finalizou por terminou, elemento por pessoa ou pelo suspeito, colisão por batida. E a gente também tem que evitar as redundâncias. Por exemplo, fato real. Se é fato, já supõe que é real, né? Fato verídico, a mesma coisa. Boato falso. Se é boato, é falso. Empréstimo temporário. Se é um empréstimo, já é temporário. Previsão para o futuro. Se é previsão, é para o futuro. Sair para fora, subir para cima, conviver junto. Surpresa inesperada. Surpresa já é inesperada, gente. Ambos os dois. Socorro, né? Chuva que cai. Óbvio que cai. Ela não sobe. Enfim, também a gente não vai usar expressões de redação. A gente não escreve para jornalistas, mas para ouvintes, pessoas de diversas profissões. Então, a gente não vai usar algumas palavras que a gente usa na redação. Por exemplo, matéria. Matéria, a gente entende o que é, mas o pessoal de casa entende como reportagem. Então, a gente vai falar reportagem. E a gente não vai usar barriga para se referir a um erro jornalístico, porque barriga só jornalistas entendem o que é. A gente vai falar um erro de informação, um erro de apuração, um erro jornalístico. Não vamos usar também a palavra ofertamos se a gente quiser dizer que a gente está dando alguma coisa para alguém ou está cedendo. A gente tem mania de falar isso na redação, que a gente está tem uma oferta para você, uma reportagem sobre um acidente grave, foram 6 mortos, enfim, você vai querer essa reportagem no seu jornal, fulano de tal, que é de outra afiliada, por exemplo, ou é um jornal da rede. Então, a gente oferta para eles, mas para
as pessoas de casa, a gente não oferta nada, né? A gente vai dar informação, a gente vai ceder algum dado, mas acho que mais é dar informação mesmo. E também a gente não vai usar massivo, porque a gente sabe, a gente trabalha muito com o conceito, né, de comunicação de massa ou meios de comunicação de massa. A gente não vai escrever a palavra massivo ou massivas na nota de rádio, ou na notícia de rádio. Então, a gente vai preferir numerosas ou muitas pessoas, tá bom? Então, esses jargões jornalísticos têm que ficar de fora do nosso texto. Outra dica é usar a técnica da espiral. Por quê, gente? As mensagens radiofônicas, elas são muito efêmeras, né? E isso obriga que o jornalista de rádio seja um pouco repetitivo e tematicamente redundante. O que é isso? O jornalista de rádio, ele deve sempre recontextualizar quem são os protagonistas daquela informação, recontextualizar a própria informação principal, recuperar dados, fazer referências a pessoas, a locais que fazem parte daquela notícia. Ou seja, ele deve relembrar o ouvinte aquilo que ele está falando e de quem ele está falando. Mas quando ele for retomar essas informações, ele deve variar o vocabulário. Ele deve variar as construções gramaticais para evitar a sensação de repetição pura e simples, né? Para que os ouvintes que escutam a mensagem desde o início não achem estranho. E essa redundância, ela deve servir não apenas para recordar informações anteriores, mas também para introduzir novos dados a respeito daquela mesma informação. Então, a gente tem que usar essa técnica da espiral. Outra dica bacana é usar o texto na forma positiva. A gente tem que tentar evitar o não na hora de contar uma história. Duas negativas numa mesma frase, então, nem pensar. Por exemplo, seria incorreto dizer: a ministra das Finanças diz que não vai baixar a taxa de IVA. Aí que tem a tradução do que é Imposto sobre Valor Acrescentado. Então, voltando, a ministra das Finanças diz que não vai baixar a taxa de IVA para 17%. Como que seria correto? A ministra das Finanças diz que vai manter a taxa de IVA em 16%. Muito melhor a forma positiva da frase. Outro exemplo incorreto. A ministra das Finanças não diz que não vai a Bruxelas. Você entendeu alguma coisa? Então vamos lá, a correta é melhor. A ministra das Finanças admite ir a Bruxelas. Viu que a frase na forma positiva ela é muito mais fácil de ser entendida? Outra dica, evite gerundismos. Use sempre que possível o verbo no infinitivo, porque ajuda o texto a ter mais força. Construções do tipo vai estar fazendo, vamos estar transmitindo, vai estar completando, vai estar entrando, nada disso deve ser usado na hora da gente escrever um texto para a rádio, porque isso é considerado vício de linguagem, são os famosos gerundismos. Tem hora que a gente vai usar um gerúndio, mas não gerundismos como esses, que parecem textos de telemarketing. E no rádio, a gente não vai usar aquela pontuação tradicional que a gente aprende na escola e que a gente usa para escrever textos em jornais impressos, em revistas. A gente usa alguns pontos, né, algumas pontuações, para facilitar a entonação da leitura no rádio. Por que isso? Para a gente não se enganar, principalmente nas pausas e nas entonações. A gente usa alguns sinais específicos. Entre os mais comuns estão o traço oblíquo, que é esse tracinho deitado, para marcar as pausas curtas, e o traço oblíquo duplo, para marcar as pausas mais longas. A gente também pode usar reticências para indicar que a ideia da mensagem tem continuação na frase seguinte e que a gente tem que usar a entonação correta de continuidade, né? Para indicar que vai ter uma pergunta, a gente sinaliza antes e depois com um ponto de interrogação, porque a gente já começa a fazer a pergunta, a entonação da pergunta desde o início da frase, né? Se a gente não leu aquilo antes de falar aquela notícia no rádio, que é ruim, né, mas que pode acontecer, a gente não vai saber que aquela frase é uma pergunta. Então é legal colocar o ponto de interrogação antes também. E os parênteses, eles são usados para colocar a pronúncia de uma palavra desconhecida, de uma palavra em outro idioma. Por
por exemplo, forget, né? Coloca o for com acento circunflexo e o get com o acento agudo. Então, só para a pessoa entender como pronuncia aquela palavra, né? Em radiojornalismo, não se justifica ponto e vírgula, dois pontos, hífens. Por quê, gente? Porque normalmente a gente usa esse tipo de pontuação para introduzir ideias adicionais naquela frase. E lembra, a gente vai escrever as frases mais simples e curtas possíveis, sem introdução de ideias dentro daquela frase. Então, a gente não usa esses pontos para radiojornalismo. Porque se a gente usar, ou se a gente começar a introduzir frases dentro da frase principal, isso vai prejudicar a compreensão do ouvinte da ideia principal daquela notícia. Destaque as palavras mais importantes. Tudo no texto que tiver que ser lido com ênfase, ironia ou mais vigor deve ser sublinhado. Mas também a gente tem que colocar essa observação no início do texto para não pegar o locutor desprevenido, né? Porque ele vai falar assim, por que isso aqui está sublinhado? Mas é uma dica interessante. Outra dica é não comece com situações, frases entre aspas. Por quê, gente? Porque o ouvinte ele não consegue ver as aspas. É óbvio isso, né? Ao ouvir uma frase sem a prévia menção de quem é o dono daquela frase, de quem é o autor dela, o ouvinte vai pensar que aquela ideia expressa a opinião de quem está lendo, né, do radialista, do jornalista, ou a opinião da emissora daquela rádio, né? E, na verdade, não seria. Seria a opinião de alguém que estaria entre aspas, mas o ouvinte não consegue entender isso, ele não está vendo as aspas. Então, a gente tem que dizer, mencionar sempre antes o nome de quem disse aquela informação. Outra dica é não comece com pronomes pessoais. Exemplo, ele foi ao mercado comprar frutas e não voltou mais. Ele quem? Né? Então, a gente tem que usar nomes ao invés de pronomes. Por exemplo, um exemplo incorreto. O ministro das Obras Públicas anunciou um financiamento adicional de 20 milhões de euros ao metrô do Porto. Esse governante quer as obras terminadas até o verão de 2004. Quem é esse governante? A gente pode não saber quem é, né? Então, correto. O ministro das Obras Públicas anunciou um financiamento adicional de 20 milhões de euros ao metrô do Porto. Valente de Oliveira quer as obras terminadas até o verão de 2004. Aí você diz quem ele é. Não use ontem na primeira frase, porque ontem dá a impressão de que foi há muito tempo. Tenta sempre abordar o assunto de um novo ângulo, acrescentando um novo detalhe recente para que você não tenha que usar o ontem, né? Para que essa notícia ela traga as informações mais recentes sobre o caso e que você tenha que usar o ontem mais para o fim da notícia, na segunda frase ou na terceira, enfim. Mas tenta sempre uma informação nova para abrir a notícia. Evite estrangeirismos. Para que a gente vai falar playoff, delivery, se a gente tem correspondentes em português, né? Então, a ideia é sempre trazer a palavra em português e não em outras línguas. E, gente, não comece textos com E. É muito comum. Por exemplo, o Papa João Paulo II disse hoje que... E o que, gente? A notícia anterior não tinha nada a ver com o Papa, entendeu? Então, assim, trata-se de uma conjunção coordenada aditiva usada de forma inadequada. Além disso, não acrescenta nada ao texto. Então, corta esse E no início das notícias, das notas. Outra dica, não desclassifique a notícia. Informe sempre, sem dizer se a notícia é boa, má, triste ou engraçada. Apenas narre o ocorrido de forma interessante. Nenhuma notícia deve ser tratada como um fato rotineiro e o ouvinte deve ser conquistado pelo entusiasmo do radialista. Se você assumir uma atitude apática ou de puro desinteresse, o resultado vai ser uma notícia enfadonha. Então, não há razão para a gente reduzir todas as notícias a um simples relato dos acontecimentos. A gente tem que sempre buscar o detalhe que dá vida à história, um comentário que revela uma personalidade, por exemplo. E também, gente, não vamos classificar a notícia como boa ou má. O ouvinte é que vai fazer essa classificação. Ele vai ter um juízo de valor dele, não nós.